Gravando, olá, tesouros membros da Escola Popular de Psicanálise Brasileira, João Guimarães Rosa. Eu vou escrever de novo, não o nome, né, o título, digamos aquele que incide, né, como significante em nossa escola. Vou escrever João Guimarães Rosa. Então, o seminário, livro 10, A Angústia, anos 1962, 1963, né? Página 61, capítulo 4, Além da Angústia, de castração. Lacan, ele lendo Freud, ainda, digamos, muito colado, né? Numa transferência imaginária a Freud, Lacan avança, então. A bela açougueira gostava de caviar, é claro, só que não o queria. Ele está comentando o caso do Freud, né, da bela açougueira. Comentário meu, que é um título dado pelo Lacan. Atenção para isso. Freud, confiram nas obras do Freud, jamais nomeou este caso de a bela açougueira. É uma nomeação dada pelo Lacan. E eu escrevi um texto, está no meu livro, Lacan para Analistas, intitulado O Belo Açougueiro de Lacan. Leiam, vale a pena, vale muito a pena. A bela açougueira gostava de caviar, é claro, só que não o queria, pois isso poderia dar demasiado prazer ao Brutamontes e seu marido. Tudo isso é Lacan, hein? Ao Brutamontes, isso é por conta do Lacan, de seu marido, que seria capaz de engoli-lo junto com todo o resto. E não era o fato de se tratar de caviar que o impediria. Ora, o que interessa a bela açougueira, obviamente, não é, em absoluto, alimentar o marido com caviar, porque, como eu lhes disse, ele o acrescentaria a um cardápio inteiro. Lacan está aqui dizendo que o marido da bela açougueira, né, comeria o caviar, e também a comeria em sequência. Né? Não? Então, o açougueiro tem grande apetite. Acrescentemos a boca pequena para o Lacan, grande apetite sexual. A única coisa que interessa à bela açougueira é que o marido tenha vontade do nadinha que ela guarda de reserva. Isso é importante. Vamos lá, o João está querendo entrar, permitir João. Tem um tal de Maicon Duarte querendo entrar? Não vou permitir, porque ele não está inscrito na escola. Então, não, aqui ele está comentando, né, pela açougueira, para pensar a questão, cadê o João? A questão da angústia, né? Vamos avançar. Essa fórmula, boa noite, João, bem-vindo. Seminário 10, João, página 61. Segundo parágrafo, essa fórmula perfeitamente clara, quando se trata de histéricas, confia em mim hoje, aplica-se a todos os neuróticos. Essa fórmula não, a única coisa que interessa à bela açougueira é que o marido tenha vontade do nadinha, que ela guarda de reserva. Lacan diz, não, essa fórmula aplica-se a todos os neuróticos. O objeto A, agora sim, Lacan entrando, o objeto A, que funciona em sua fantasia, da bela açougueira, não? Lacan fazendo a leitura que ele faz, Lacan, a leitura pela lógica do significante. Objeto A, objeto causa de desejo, falta como objeto, que funciona em sua fantasia, da bela açougueira, e que lhe serve de defesa contra a angústia, é também, o objeto A, serve de defesa contra a angústia, é também, contrariando todas as aparências, a isca com que eles, os neuróticos, não fiscam o grande outro, ou aquele que comparece como representante do grande outro. E, graças a Deus, é a isso que devemos a psicanálise, que é importante. Esse parágrafo é importante, não? Lacan faz um sumário.
não da posição do objeto A na clínica freudiana, dos supostos, por Freud, neuróticos. Vamos ler, para que vocês possam participar, né? Então, essa fórmula, que fórmula? É a última frase, essa fórmula está na última frase do parágrafo anterior. A única coisa que interessa a Bela Solgueira é que o marido dela tenha vontade do nadinha, olha aí, da falta. Tenha vontade do nadinha, da falta, como objeto, que ela guarda de reserva, como, segundo Lacan, neurótica ou histérica. O que agora que ele está colocando aqui? Ele está se referindo aqui não à posição do objeto A, guardem, por favor, a posição do objeto A, do objeto causa de desejo, no discurso histérico. Lacan não tem ainda, nesse seminário, seminário 10, a configuração estrutural do discurso histérico. Ele terá no seminário 17. Aqui ele não tem, mas ele está falando disso. Ele está falando, podemos puxar, não, no seminário 17 para ler essa passagem. Ele está falando da posição da falta como objeto, causa de desejo, no discurso histérico. E qual é a posição do objeto A no discurso histérico? A posição verdade. Significa dizer a verdade da subjetividade falante, a verdade da subjetividade indexada ao discurso histérico é a falta como objeto. É o objeto causa de desejo. Para quem nós já trabalhamos muito aqui o seminário 17, né? E as configurações estruturais de cada um dos discursos. A configuração do discurso histérico é na posição agente, o S clivado. Na posição outro, ou gozo, o S1. Na posição produção, ou mais gozar, o S2. E na posição verdade, o objeto A. Portanto, guardem que isso é clínico. Lacan, que nesse momento, ele não está ainda na clínica dos discursos, ele está ainda na clínica freudiana, que é a clínica das estruturas clínicas e não a clínica dos discursos. Então, mas ele está falando sem perceber e sem poder, porque ele não tem a configuração exata ainda do discurso histérico, mas ele está falando dessa posição do objeto A, do objeto causa de desejo, da falta como objeto, na posição verdade do discurso histérico. Portanto, a subjetividade indexada a esse discurso, ela porta no discurso dela a falta como objeto enquanto sua verdade. Então, Lacan, por isso que ele diz, não, essa fórmula, vontade do nadinha, essa fórmula, vontade do nadinha, ela falta um objeto, que ela, no caso, a Bela Solgueira, guarda de reserva. Esse guarda de reserva significa esse nadinha, essa falta de um objeto, é a sua verdade discursiva. Portanto, no caso da Bela Solgueira, né, a Bela Solgueira ela irá oferecer o caviar para o marido, não para satisfazer o marido pelo caviar, não é isso, mas é para fazê-lo desejar, porque o objeto não é o caviar, é ela. Me acompanham? É ela, mas atenção,
não é ela do ponto de vista fenomenológico. Não é o, sei lá, podemos supor, o belo corpo dela, etc. Não. É ela cuja verdade é a falta como objeto. Atenção. Significa dizer, traduzindo, abaixando a bola, ela se fará desejar, ela se fará desejar pelo marido, faltando a esse encontro. Atenção. É aquilo que Lacan irá chamar de a mascarada histérica, a sedução histérica, etc. Uma pequena vinheta clínica. Analisando, disse para mim que ele estava à noite aqui no Rio de Janeiro, né, num bar aqui no Rio, e não é um bar qualquer, não é botequim, é um bar chique, um bar para encontros à noite, né? Nada a ver com prostituição, nada disso. Bom, enfim. Ele estava nesse bar, né, e ele percebe uma garota olhando para ele. Né? Ele começa a olhar para ela, naturalmente. Não? Eles começam a trocarem, né, olhares. Num belo momento, ele decide se aproximar, ir até a mesa dela. Ele chega, se apresenta, etc., e começa a conversar no sentido de que, de algum modo, ela estaria interessada nele. Ela o manda embora na hora. Entendem? Ela não estava interessada na aproximação dele. Ela estava interessada na sedução, na mascarada histérica. Ela estava gozando, portanto, atenção, ela estava gozando, portanto, mais gozando, portanto, com a sedução, não é com a realização do encontro. Isso é importante. Bem, então, avancemos. Segundo parágrafo, página 61. Essa fórmula perfeitamente clara quando se trata de histéricas, confiem em mim. Hoje aplica-se a todos os neuróticos, todos. É interessante Lacan colocar todos, não? Porque certamente a clínica freudiana do obsessivo, isso não se aplica a ele, né? Lacan fornece uma fórmula interessante também, no contexto dessa clínica freudiana das estruturas clínicas. A fórmula fornecida pelo Lacan é a seguinte, não? O sujeito histérico, seja ele homem ou mulher, não importa, o sujeito histérico, ele demanda desejo do outro. O sujeito obsessivo deseja demanda, é o contrário. O histérico demanda desejo, o obsessivo deseja demanda do outro. O objeto A, a falta como objeto, que funciona em sua fantasia dos neuróticos, não? E que lhe serve de defesa contra a angústia. Por quê? Vamos trabalhar. Por que o objeto A, que funciona, olha lá, funciona em sua fantasia, ficaria melhor no fantasma, né? Não na fantasia, no fantasma, e que lhe serve de defesa contra a angústia. Defesa contra a angústia. Por quê? Por que o objeto A, causa de desejo, atenção, causa de desejo, falta de um objeto, no fantasma do neurótico, né, opera como defesa contra a angústia.
que Lacan vai estar assinalando aqui, e que ele irá concluir, né, no final do seminário. Aliás, ele já anunciou, de algum modo, antes isso, não? Vamos conversar. O que vocês diriam sobre isso? Objeto A como defesa contra a angústia no fantasma neurótico. É também uma outra função, não, do objeto A, né? Contrariando todas as aparências, a isca com que eles fisgam o outro. Isso fica mais fácil de entender, não? E, graças a Deus, é a isso que devemos a psicanálise. Pelo menos a psicanálise freudiana em sua instituição. Alguma colocação, João, Eliane, Rosana e quem mais? De novo, o Zé Marcos, essa confusão de fantasma e fantasia. No parágrafo anterior, que ele fala sobre o objeto A, ele coloca aqui fantasia, e, se eu me lembro, a gente trabalhou como fantasia. E aqui está quase a mesma frase, e aí, como fantasia, e você diz que é fantasma. Eu queria entender um pouco isso, porque, para mim, fica um pouco confuso. O último parágrafo da página 60. O último da página 60. Aí nós trabalhamos isso, eu lembro, como fantasia mesmo. Fantasias que o neurótico utiliza para a defesa da angústia. E que eu lembro que você até falou que aqui dizia que era nunca faz grande coisa, você diz, não, faz grande coisa sim. E agora está de novo como fantasia, e você diz que vamos corrigir como fantasma. Aí eu fico meio tontinha aqui. Vamos reler, então, né, o último parágrafo da página 60. Começa assim: esse objeto A, que o neurótico se leva a ser, em sua fantasia, cai-lhe quase tão mal quanto polainas num coelho. Eu havia dito o que em relação a isso, Eliane? Fantasma e não fantasia? Está fechado. Aqui a gente continua como fantasia mesmo. Como fantasia, correto. É por isso que o neurótico nunca faz grande coisa com sua fantasia. Também mantive, não? Sim, manteve. Esta consegue defender da angústia a fantasia, né? Justamente na medida em que é um apostiço. Isso. Aí, nesse parágrafo que a gente está trabalhando agora, fala quase a mesma coisa. O objeto A que funciona em suas fantasias, que lhe serve como defesa. Acontece que há uma ambiguidade aqui, de fato, não? Segundo parágrafo da página 61. Objeto A, que é a segunda frase, né, do segundo parágrafo, página 61. O objeto A que funciona em sua fantasia, dos neuróticos, né, e que lhe serve de defesa contra a angústia, é também, contrariando todas as aparências. Aqui ficaria melhor, a meu juízo, funciona em seu fantasma, né? Qual é a diferença? Não, me parece que a diferença está no funciona, né? Porque no parágrafo da página 60, Lacan não utiliza o funciona. Ele diz, esse objeto A que o neurótico se leva a ser. Ele se toma, né, no imaginário pela sua fantasia. Não, aqui na página 61, ele diz essa fórmula perfeitamente clara, objeto A que funciona, que opera.
que tem uma função estrutural no fantasma. É esse clivado, punção, aquele losango, não, objeto A, falta como objeto. Se quer dizer, Rosana? É justamente isso que eu ia dizer. Aqui ele não escreve, mas ele está falando da fórmula do fantasma. É esse barrado punção de A, né? Uhum. Esse barrado, causação pelo objeto A, né? Isso. Uhum. Mas então, por que o objeto A serve, opera, funciona como defesa contra a angústia? Eu não saberia dizer, eu vou fazer uma pergunta. Porque, veja, ele não é nesse ponto a causa da angústia, né? Não é aí que o sujeito se angustia, né? É isso? Então, seria uma... defesa contra a angústia, né? Quer dizer, a angústia, portanto, não, ela é sinal de outra coisa, e o objeto A opera como defesa, né, a esse alerta, né, realizado pela angústia, pelo afeto à angústia. Angústia é um alerta, né? Que alguma coisa outra ameaça, etc. Se o ele até objeto A... usa aquele Apólogo, aquela imagem do louva-a-Deus, do louva-a-Deus, né? E daí o sujeito, diante do louva-a-Deus, não se enxerga nos olhos dele, daí pensa, será que... Vou brincar agora. Se eu sou um homem, eu sou uma galinha. Eu sou um outro louva-a-Deus, né? Daí posso ser devorado por ele, né? Mas então, qual é a definição que Lacan fornece da angústia, que ele já passou por isso aqui, né? Nós já trabalhamos. Né? Ele vai concluir melhor isso no final. Que a angústia é falta da falta. Angústia é falta da falta. Mas, quer dizer, é falta da falta no grande outro. A angústia é como se o grande outro não fosse clivado, não fosse dividido, inconsistente, não todo, etc. A angústia, portanto, é um afeto que sinaliza a eventual presença de um grande outro não clivado. De um grande outro que, para simplificar bastante, que gozaria plenamente. O objeto A, por ser falta como objeto, é uma defesa. Traduzindo melhor, o desejo é opera como defesa a um grande outro imajado. Olha o imaginário entrando. Imajado como não clivado, não barrado, consistente, todo, etc. Um gozo invasivo, etc. Na clínica, um analisando o meu. Eu não suporto, ele falando, eu não suporto a voz de minha mãe. Ela é um sargento. Ela fala o tempo todo. Atenção. Aí está, aí está. Não, quer dizer, no caso, a mãe, analisando,
ela comparece no discurso intrafamiliar como um grande outro não privado, não barrado. Então é isso. O discurso intrafamiliar, ele está inflacionado pela voz, olha o objeto voz aí, pela voz dessa mãe. É interessante, quer dizer, porque, analisando, é bem interessante, porque se trata de um melancólico. Se trata, portanto, não de um psicótico, ou de um fora-discurso, mas ele faz uma suplência discursiva, e nessa suplência discursiva, ele cria uma metáfora. Ela é um sargento que fala o tempo todo, que dá ordens o tempo todo, que manda o tempo todo, que cala a ele e ao pai o tempo todo. Acompanha? Essa voz da mãe, portanto, não, quer dizer, ele tem essa voz, não, ela tem esse estatuto, né, de um grande outro imajado como todo, como um gozo pleno. Mas atenção, no discurso. Não? No caso desse analisando, não, quer dizer, é interessante, quer dizer, porque o objeto A, no caso dele, não serve de defesa, né, contra a angústia. O que serve de defesa contra a angústia é a análise que ele tenta manter-se nela como suplência não discursiva, né, e que permite a ele criar uma metáfora, e é essa metáfora, minha mãe é um sargento que o defende dessa voz dela. Me acompanham? Então, também contrariando todas as aparências, a isca, olha aí, o objeto a isca, enquanto falta um objeto, não, com que eles fisgam o outro. Esse outro, aquele que a gente está sumariando, reduzindo, resumindo, o representante de um outro, um semelhante qualquer. O objeto A como isca que fisga o outro. Falta um objeto que fisga o outro, que causa desejo. Aquele outro analisando o meu, reclamando, né? Que a garota estava lá, não, olhando o tempo todo para ele, ele se aproxima, ela o manda embora. Não, você se enganou, eu não estou aqui, não quero nada com você, etc. Entendeu? Mas queria sim, queria enquanto falta. Queria causar desejo. E bastava ela isso, não gozar assim, né? Causando desejo. Pela sedução, etc. Lacan conclui, e graças a Deus, é a isso que devemos a psicanálise. Ele vai te lembrar em seguida do caso da Ana O, e não apenas a Ana O, também a Dora, do Freud, assim. Algum comentário? Como vocês estão ouvindo isso? É como se Lacan dissesse, devemos a psicanálise ao objeto A. A falta como objeto. Bem, avancemos. Lacan diz, então, terceiro parágrafo, página 61. Há uma certa Ana O, que entendia muito disso, não fisgar o outro, né, como manobra
do jogo histérico. Ela apresentou toda a sua historinha, todas as suas fantasias aos senhores Breuer e Freud, que se precipitaram nessas fantasias da Ana. Debateram-se nelas como peixinhos na água. Freud, na página 271 dos Estudos sobre a Histeria, deslumbra-se com o fato de que em Ana O, ainda assim, não havia a menor defesa. Ela entregava, segundo Freud, ela entregava todo o seu jogo de bandeja, todo o seu jogo histérico, o jogo de sedução. Não era preciso obstinar-se para ver o pacote inteiro desse jogo histérico da sedução. Evidentemente, Freud estava diante de uma forma generosa, grandiloquente, não evidente, do funcionamento histérico, discursivo, E foi por essa razão, como sabem, que a coisa lhe caiu extremamente mal. Porque, junto com a isca formidável, fornecida pela Ana, ele também engoliu, Lacan criticando Freud, atenção, Freud, engoliu o nadinha, o objeto A, e levou algum tempo para regurgitá-lo, para entender o que estava se passando. Depois, não correu mais esse risco de engolir o objeto A, não de seus analisandos. Há muitos analistas que engolem o objeto A, fornecido pelo analisando, como Isca. Significa dizer, analistas que, o que significa dizer que muitos analistas engolem o objeto A, fornecido pelos seus analisandos. Fornece uma representação para a falta de um objeto. Você deseja isso, deseja aquilo, deseja aquilo outro, etc, etc, etc. Faça isso, faça aquilo outro. Seja assim, seja assado, etc. Não, quer dizer, não, o objeto A não deve ser engolido pelo analista. O analista ele faz função semblante do objeto A na posição agente do discurso psicanalítico. É outra coisa. Não engolir o objeto A é fazer o semblante dele. Operar enquanto desejo do psicanalista. Simples assim. O desejo do psicanalista não é o desejo daquele sujeito que está lá ouvindo como testemunha da transferência, analisando ao seu grande outro. Como então, Lacan continua comentando Freud, Felizmente, Freud era neurótico e, como era ao mesmo tempo inteligente e corajoso, soube servir-se de sua própria angústia diante de seu desejo. Angústia que estava na base de seu apego ridículo àquela implausível mulherzinha que, aliás, o enterrou, que se chamava Senhora Freud. Lacan é maravilhoso, Lacan é maravilhoso. Percebam a soberania do Lacan, do ponto de vista da transmissão. Ele não tem papas na língua, ele não tem a língua presa, não. Ele diz o que tem que dizer. Freud era neurótico e, como era ao mesmo tempo inteligente e corajoso, soube servir-se de sua própria angústia diante de seu desejo. Angústia que estava na base de seu apego ridículo. A esposa dele, Freud, de seu apego ridículo àquela implausível mulherzinha. A Martha Freud, esposa do Freud, que, aliás, o enterrou, e se chamava Senhora Freud. Soube servir-se dela, da angústia, para projetar o caso na tela radiográfica de sua fidelidade a esse objeto, era o objeto A, objeto fantasístico, ficaria melhor, objeto fantasmático. Atenção. E pôde reconhecer ali
sem pestanejar nem por um instante para que servia tudo aquilo, inclusive a ponto de admitir, de maneira incontestável, que Anaó observa perfeitamente a ele, Freud. Na transferência, né? Mas, é claro, ele era um pouco mais difícil de tapear do que o outro, Breuer. É justamente a isso que devemos nossa entrada por meio da fantasia, no mecanismo da análise e no uso racional da transferência. Essas pontuações do Lacan são bem importantes para nós, analistas, não? Há uma lição aqui para nós, né? O analista não se deixar capturar, captar, prender pela transferência, né? Pela sedução transferencial. Porque essa transferência, nós sabemos, essa transferência não é para ele, o analista. Transferência, Lacan marca muito bem, transferência é sujeito suposto ao saber inconsciente. Portanto, a transferência é o analisando supor saber a um outro, a um grande outro, dele, analisando, que não é o analista. O analista é apenas a testemunha faltante dessa transferência, dessa suposição de saber ao outro. O analista, ele testemunha isso. Nada mais do que isso. Se não for assim, ele estará engolindo o objeto A, não do analisando, né? É justamente a isso que devemos nossa entrada, por meio da fantasia, do analisando, não, um mecanismo na estrutura da análise, um uso racional da transferência, um manejo, né? Um manejo racional, ficaria melhor, no manejo lógico da transferência. Lacan, ele coloca tudo isso, já colocou, aliás, não, no texto, a direção do tratamento e os princípios de seu poder, de 58, né? Aqui nós estamos em 62, 63. Algum comentário? Tem uma questão, José Marcos. Pois não, João. Eu fiquei pensando nessa última fala, né, sobre o sujeito suposto saber. Eu fiquei pensando o seguinte, uma vez que é um saber suposto, quando analisando, por exemplo, né, olha para o analista e atribui, digamos, no discurso, esse saber, valeria uma intervenção, valeria colocar uma questão em cima desse saber, ou como manejo de transferência, seria interessante deixar acontecer essa suposição de saber. Suposição de saber ao analista? Isso. O que vocês acham? Rosana, Mediane, quem mais está ouvindo? Eu acho que esse é o engano, né, que faz o sujeito entrar na análise, né, fazer essa suposição, até chegar a desimaginarizar isso e, né? O Lacan tem um excelente texto sobre isso, mas está em outros escritos dele, chama-se O Engano do Sujeito Suposto Saber. Está nos outros escritos, não? Tem em português. E tem um texto meu no meu livro, que é exatamente sobre esse texto Lacan, comentando o texto Lacan. Mas então, exatamente, João, a atribuição de saber ao analista é um lugar comum da análise, né? É a posição do analisando no imaginário, é aquilo que nós chamamos de transferência imaginária, pautada não pela palavra plena, né?
não pelo porque sofro, né? Mas sim pelo eu sofro. Desde esse eu sofro, ponto final, a transferência imaginária, ele supõe saber ao analista. Supõe um saber sobre esse eu sofro, ponto final. Não cabe ao analista, entenda, responder a isso representacionalmente. Não, eu não tenho saber nenhum sobre isso, não é isso. Ou tenho algum saber, pior ainda, né? Eu tenho algum saber sobre isso, etc. Silêncio. Silêncio é melhor, não, nesse sentido, desse exemplo, não. O silêncio é o melhor ato analítico em casos como esse. Sobretudo nesse momento da transferência imaginária, né? A palavra vazia, eu sofro, ponto. Ato analítico, silêncio. O silêncio, enquanto ato analítico, ele é importante porque, digamos, quer dizer, ele é uma pedra de espera da palavra plena. Por que sofro? Passagem, não do eu sofro para o por que sofro. Do ponto final para o ponto de interrogação que inaugura a análise. A entrada em análise se faz pelo por que sofro, pela palavra plena. Por que sofro? Do ponto de interrogação. Também há, no meu livro, um texto chamado A Gramática Analítica, que marca muito isso, nos 3 tempos da análise, né? Transferência imaginária, eu sofro, ponto. Transferência simbólica, entrar em análise, por que sofro, ponto de interrogação. Transferência real, enfim, na conclusão de análise, né? Falta como saber, ponto de exclamação. Eu sofro, ponto final. Por que sofro? Interrogação, conclusão de análise, falta como saber, ponto de exclamação. A análise, portanto, ela transcorre na passagem de 3 pontos gramaticais, do ponto final para o ponto de interrogação, do ponto de interrogação para o ponto de exclamação. Eu sofro porque sofro. Falta como saber. Bem, então, página 62, Lacan, virando uma página, né? Talvez também seja isso que nos permitirá dar o passo seguinte e reconhecer o que constitui limite, o que constitui limite entre o neurótico e os outros. Que é a aposta do Lacan, que constitui limite entre o neurótico e os outros. Não? Esse outros aqui significa, do ponto de vista ainda da clínica freudiana, né? Entre o limite entre o neurótico e o perverso e o psicótico. Né? Do ponto de vista da clínica freudiana, das estruturas clínicas. Que Lacan irá subverter pela criação, né, da clínica dos discursos, seminários 16, 17, 18, 19 e 20. É magnífico, não? Para mim, na minha leitura que eu faço do ensino do Lacan, digamos, o ápice, não? Quer dizer, o ponto limite do ensino do Lacan, do seminário 16 ao seminário 20. Então, retomaremos a próxima vez com o item 3, página 62. Convido-os para estarem presentes aqui amanhã. Amanhã, a lógica do fantasma. Estaremos aqui. Boa noite a todos. Até lá. Obrigado.